Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um projeto extremamente simples e rápido. Eu resolvi utilizar esses dois tecidos, o mais claro para forro e esse vermelho vai ser a parte de fora. O zíper, como sempre, eu uso o zíper de metro e essa é a única quantidade de viés que a gente vai utilizar na peça, mas esses viés a gente vai fazer os puxadores com ele. Para o acabamento a gente não vai precisar. Como sempre, a gente vai utilizar a manta, tesoura e os demais materiais de costura. Primeiramente, a gente vai precisar de 3 cortes de 40 centímetros por 40, sendo um na manta, um no tecido de fora e um no tecido de forro. Como vocês puderam perceber aí, na minha manta eu já deixo riscados os traçados do matelassé. Eu gosto de deixar riscado para ficar uma linha mais reta. Na hora de vir passando a costura reta, fica mais fácil, fica uma distância exata entre uma linha e outra. Eu deixo, nesse caso aqui, espaços de 4 por 4 centímetros. Mas vai variar de peça para peça. Nesse caso aqui, eu utilizei 4 centímetros por 4. Depois de traçado os riscos do matelassé, eu vou fixar o tecido principal na minha manta. A gente vai fazendo leves pressões com o ferro sobre o tecido e só depois dele mais fixado é que eu vou deslizando o ferro. Eu utilizo o ferro na temperatura própria pro algodão. Aqui eu acelerei o vídeo um pouquinho para não ficar muito grande. Depois da peça fixa na manta, eu passo as costuras do matelassé, né? E agora a gente vai cortar o zíper que eu vou utilizar nessa peça aqui no caso. Eu gosto de deixar uma sobra de 2 centímetros em cada uma das laterais. Então, para fixar o zíper aqui na peça, a gente vai pôr o lado direito do zíper com o direito do tecido e o direito do forro sobre o direito da peça. A gente passa uma costura reta. Depois disso, eu venho e vou dividir o forro ao meio. Por quê? Porque o forro eu vou precisar dele aberto para a gente conseguir desvirar a peça pelo forro. Depois de preso um lado do forro, eu venho, rebato a costura, separo o zíper e aí eu vou pregar essa outra metade do zíper no outro lado da peça, porque a gente vai sobrepor a metade do forro que a gente dividiu, passar a costura reta e só depois disso a gente vai rebater a costura. Depois de preso os dois lados, a gente vai encaixar aqui o cursor, fechar os dois lados ali e vai desvirar a peça pelo lado avesso. Notem que na hora que a gente desvirar a peça, né, a gente vai estar com uma parte fechada, que é a parte da manta, e a parte do forro vai estar aberta, mas isso aí a gente vai finalizar depois. Eu venho enrolando a parte do forro, vou prender essa parte aí com alfinetes, porque a gente vai trabalhar primeiro agora o lado da manta. Aí eu meço o meio da peça, vou encontrar o meio da peça com o zíper, vou prender as laterais aí com alfinete, fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, depois de alfinetar os dois lados, eu vou vir com a costura fechando essa parte da manta. Só que eu vou costurar só até a altura do zíper, dos dois lados. Sobre o zíper eu não vou passar a costura. Depois de pronta essa parte, eu vou fechar agora a parte do forro, deixando uma abertura de 10 centímetros, que é por essa abertura aí que a gente vai desvirar a peça. Depois que a gente fechou aí o forro, a gente vai enrolar a parte que tá com a manta, vai prender ela igual a gente tinha feito anteriormente com o forro, porque aí agora é a hora da gente fechar a parte do forro. Para fechar a parte do forro, eu vou encontrar a costura que a gente fez aí no fundo com a parte central aí do zíper, com o meio do zíper. Aí vou alfinetar igual eu tinha feito com a parte da manta, vou fazer esse procedimento dos dois lados, encontrando aí a costura com o meio do zíper. Depois que eu alfinetei esse outro lado, aí eu vou repetir o processo que eu fiz na parte com a manta. Eu vou fazer uma costura só até a altura aí do zíper, não vou passar costura sobre o zíper. Depois de fechada essa parte do forro, eu venho, abro a parte da manta,
E agora, a gente vai pegar aquele pedacinho de viés, que vai ser o puxador, a gente vai encaixar aí onde a gente deixou aberto aí no zíper. Porque agora, depois que eu enfiei os puxadores, é que eu vou vir com uma costura só sobre o zíper aí, ó, prendendo os puxadores, tá? A parte do forro e da manta a gente não costura aí não, elas têm que ficar abertas, porque agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai marcar as caixas de leite com 5 centímetros em todos os cantos. Eu vou vir riscando um quadradinho de 5 centímetros por 5 na parte do forro e na parte da manta. E eu vou fazer isso dos dois lados. Aí do lado de fora, né, nos 4 cantos. Depois vou fazer o mesmo risco do lado de baixo aí do forro. Na parte da manta, a mesma coisa, eu vou repetir o risco em cima e embaixo. Por isso que eu não costuro aí a parte do forro com a parte da manta. Eu vou passar a costura só na altura do zíper para que eu consiga fazer essa marcação aí das caixinhas de leite em todos os cantos. Aí agora, o que que eu faço? Depois de tudo riscadinho, tudo marcadinho, eu vou introduzir a minha mão aí pela essa abertura que eu tinha deixado no forro. Aí a gente vai pegar nos dois cantinhos de cada um desses quadradinhos que a gente fez de 5 por 5, vai puxar aí, transformando isso numa espécie de triângulo. Aí, onde ficou esse risco aí de caneta, essa linha reta, na parte de baixo aí do triângulo, aí é que a gente vai passar uma costura à máquina. A gente vai repetir esse processo em todos os quadradinhos que a gente fez. E a sobra do triângulo aí, a gente vai cortar. Eu vou mostrar para vocês um aí, para vocês entenderem o que eu tô falando. Na parte aqui da manta, tá vendo? Eu uni uma ponta com a outra, transformei no triângulo, passei a costura e vim agora com a tesoura cortando a sobra do triângulo, tirando aí o triângulo, tá vendo? Deixando só a costura. Aí esse mesmo processo eu repito tanto no forro quanto na parte da manta. E aí, pela abertura que a gente deixou, é que a gente vai desvirar a peça. A gente vai fazer isso com muito cuidado, né, para não rasgar a costura que a gente fez. Aqui eu acelerei, lógico, o vídeo para não ficar muito extenso, mas a gente vai desvirar com muito cuidado. E agora a gente vai acertando aí os cantinhos da peça. A parte do forro aí que a gente deixou aberto, depois a gente vai fechar ela aí ou à mão, ou se vocês preferirem, com a máquina mesmo. E aí, tá pronta já a nossa peça, toda fechadinha, sistema de caixinha de leite. Ela ficou uma peça relativamente grande, por quê? Porque dá pra pessoa carregar aí uma escova de cabelo, shampoo, esse tipo de peças um pouco maiores. Se vocês quiserem, vocês podem diminuir aí nas medidas. No caso, essa encomenda minha já era um pouquinho maior. Então, a medida final da nossa peça, cortando 40 por 40, ela fica de 28 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 11 centímetros de altura. É um excelente tamanho, né, gente? Facinho de fazer, super rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, deixe seu like. Olha o acabamento aí por dentro, sem viés nenhum. Fica uma costura super bem feita.